Se você realmente acredita naquilo que faz e está disposto a trabalhar duro, então você provavelmente será bem-sucedido. Olá, sou Lucas Félix, psicólogo clínico. É com a frase do pensador Pierre Omidyar que eu inicio o nosso bate-papo com o tema Empresa atrás do giz. Com o apoio da Estudar.life, recebemos no nosso quadro Os Desafios da Educação Francisco Borges, especialista em educação e vinculado a empresas e fundações do setor. Olá, Francisco, como você está? Bom dia, Lucas. Como é que você vai? Tudo bem? Uma alegria Tudo estar aqui com ótimo. vocês. Ah, legal. Prazer é todo nosso. Bom, hoje no nosso quadro, eu acho que seria interessante nós começarmos esse bate-papo trazendo um pouco de aspectos a respeito da pandemia, né? Como ela afetou as escolas, a economia e também trazendo para esse lado econômico, muitos professores ou ficaram desempregados ou também precisaram recorrer a algumas atividades de renda extra, né? Como você enxerga esse cenário frente aos desafios que a educação brasileira já tem e acaba sendo adicionados mais alguns, né? É, esse tema ele é extremamente importante, ele foi discutido desde o início da pandemia, quando nós falávamos de como é que a educação se ajustaria, como é que as coisas aconteceriam, né? Então é importante nós entendermos que o setor educação é um setor de negócios, tá certo? Como todos os outros. Falamos de restaurantes, falamos de produção de petróleo. Educação é um setor produtivo, é um setor de negócios, emprega pessoas, tem empresas, tem IES, instituições de ensino superior, só que é um setor muito viscoso. O que é um setor viscoso? É um setor que tem uma letargia maior em relação aos outros setores. Por ser um setor muito regulado, Lucas e todos, e o que é um setor regulado? Eu não posso abrir uma escola da mesma forma que eu abro uma loja de roupas. Eu preciso pedir uma autorização para o órgão regulador, que é o MEC, quando eu estou falando de programas de ensino superior, ou para a Secretaria Estadual de Educação, quando eu estou falando de educação básica. E essa autorização, ela toma um tempo, ela tem um processo mais lento. Então, isso faz com que o regulador controle muito o que acontece nesse setor. Sendo assim, quando surgiu a pandemia e com ela as instituições tiveram que mudar posicionamento, escolher algumas atividades extras ou formas de atuar, o setor estava muito inerte, muito parado. Os mantenedores ficaram esperando até para ver se aquilo era verdade mesmo, né? Puxa, será que é mesmo verdade? Vamos proteger os alunos, deixar que eles fiquem em casa? Então, uma das primeiras ações que foi tomada pelos mantenedores gestores foi antecipar as férias. Antecipa as férias para a gente ganhar um tempo e planejar o que vai acontecer. Aconteceu aquilo que tinha que acontecer. Nós começamos a utilizar recursos tecnológicos na educação, garantindo que os alunos tivessem encontros com professores, com educadores, como estamos tendo aqui essa oportunidade, tá certo? E Uhum. tivessem acesso a material postado de forma digital, e até vamos colocar entre parênteses isso, né? Muitas escolas, antes de chegarem na postagem digital, chegaram a entregar individualmente nas casas as atividades, ou marcar horário para que os pais e os responsáveis buscassem as atividades na porta da escola, o que não estava errado, porque já que eu não tinha um modelo de logística e tecnologia adequado, eu estava me preparando e utilizei outros recursos. Pena que algumas instituições não suportaram este momento. Elas já tinham dificuldades financeiras, os pais também encontraram dificuldades, deixaram de pagar algumas mensalidades e algumas escolas fecharam. Algumas escolas, mas algumas, não todas.
A grande maioria chegou até o final desse processo e está se recuperando e chegando no momento onde vai trabalhar de maneira híbrida entre o presencial e o mediado por tecnologia, como nós estamos fazendo, como forma presencial também, tá certo? Para isso funcionar. Falamos das pessoas jurídicas. Se você me permite, eu queria falar das pessoas físicas, professores. Claro, E claro. aí eu acho que é o grande problema do setor da educação. Vocês bem sabem, todos, a importância da educação para a constituição de um país. O país é constituído de território, de povo, e esse povo, para aproveitar do território da melhor forma possível, tem que ser bem formado, bem capacitado, bem estruturado. Por isso, a educação é muito importante, tá certo? A saúde é muito importante, porque um povo sem saúde ele não consegue exercer melhor a parte do seu trabalho. Porém, o volume de pessoas na educação, hoje, se você pegar o censo, nós temos 50 milhões de brasileiros estudando oficialmente, desde a creche até o ensino superior. Isso significa, em 220 milhões de brasileiros, 25% da população brasileira. Então, nós precisamos de professores para todos eles. Então, o volume é muito grande. E isso faz com que, na educação, pelo volume ser muito grande, a remuneração ela não é tão alta, ela não é significativa. E neste momento, antes da pandemia, a gente percebia que os professores se adequavam a isso. Faziam 3 turnos de atividade, um turno numa escola com uma remuneração, um turno numa outra escola com uma outra remuneração, e o terceiro turno na escola, outra com uma terceira remuneração, e às vezes fazendo bico e atividades aos sábados. O ponto importante é que o professor, precisando se exercitar dessa forma para conseguir uma boa remuneração, não tem tempo para se capacitar e se preparar para essa nova realidade. E eu sinto, e isto é uma verdade, que as instituições de ensino se adaptaram a novas tecnologias, implantaram AVA, implantaram uma parceria com a Microsoft ou com a Google para colocar os documentos, os exercícios dentro dos repositórios onde os alunos acessam, tá certo? Mas foram poucas as escolas e redes de ensino que capacitaram os seus professores no uso dessas ferramentas. E quase que o processo de aprendizagem foi realizado pelo próprio professor. Então, a minha mensagem para os professores nesse momento é que eles se enxerguem como empresas, como ele o responsável pelo seu resultado. E se estimule a aprender e a se desenvolver mais para ter mais valor no mercado. E se você me permitir colocar mais um pedacinho aí de cor nesse cenário, Claro, é fica à vontade. destacar que o setor da educação ele é mágico. Se vocês olharem, da mesma forma que fechou escolas, tem muita rede de ensino abrindo novas unidades e unidades com um aspecto muito valorizado, seja no ensino superior ou educação básica. Ou seja, é um setor onde tem muito recurso, porque as famílias apostam nos filhos e nas crianças. E o professor, sabendo disso, deve se valorizar com mais conhecimento, porque é nesse setor que investidores e executivos enriquecem. É raro você ver uma instituição de ensino familiar sendo vendida para um outro grupo onde a família não se enriqueceu com aquele valor. É raro você ver na educação superior, e isso vai chegar na educação básica, executivos que não cumprem, que cumprem metas e chegam a ter bônus altíssimos a cada ano, tá certo? Chegando a enriquecer no ciclo de 5 a 7 anos. Por quê? Porque eles se aproveitam do momento onde o negócio faz sentido. Então, o educador tem que enxergar que a educação que ele promove é vocação, é algo importante, mas não deve ser sem remuneração justa.
e deve realmente, pensar em realmente. formas de desenvolver isso de maneira que ele possa ser melhor remunerado. Legal. É legal você trazer isso, Francisco, porque entraria até em uma dúvida que eu tenho de um fenômeno que eu pelo menos acredito que não seja uma visão individual minha, acho que é um ponto percebido por muitas pessoas, que é o movimento de muitas áreas recorrerem à educação com a, na, e aí havendo a explosão daqueles cursos livres, né? Principalmente nesse cenário da pandemia. Então, para você, é, pensando aí num professor, você acredita que existe espaço no mercado para que esse professor lance um curso livre, seja numa espécie de aula de reforço, um programa de formação extracurricular, ou você acha que seria aí meio que nadar contra a maré? É o contrário, Lucas. Na verdade, isso conversa muito com o que eu propus do professor se pensar como empresa, né? Legal. E vocês sabem que hoje a gente chega a uma oportunidade de cada um de nós poder ser uma empresa, uma MEI, tá certo? Então, Uhum. além de eu ter a minha renda como pessoa física e eu ter o meu registro em carteira para poder depois usufruir do período de aposentadoria, tá certo? É sempre mais longe e o valor mais baixo, mas é algo que a gente tem que pensar. Depois de um certo tempo, é bom você ter uma garantia de renda mínima, pelo menos, para um convênio médico ou coisa parecida, né? Mas isso é uma perspectiva de carreira. Quando a gente fala do educador, nós estamos vivendo hoje um momento de educação muito parecido com o que nós estamos vivendo em outros setores, a individualização do serviço. Eu tenho uma filha jovem e no quarto dela a gente tirou a televisão, a net e tudo mais, porque ela não assiste os programas no horário que a TV ou a geradora quer transmitir. Ela quer assistir no horário que ela quer, tá certo? Inclusive, prefere assistir o Masterchef depois para não ter tensão ou no horário que não vai dar fome, e ela já sabe quem ganhou, tá certo? Ou a ideia de você assistir as séries do Netflix, aquilo que te interessa, quais são os modelos e tal diferentes. A educação é isso também. Todo jovem tem interesse em ter um professor particular. Todo jovem tem interesse em ter aulas extras. Só que ele precisa ter num horário alternativo, não aquele que a escola oferece. Então, os professores que estão dominando, e eu tenho certeza que muitos estão fazendo isso, os recursos tecnológicos, com uma câmera pequenininha, com uma sala de discussão agendada, você consegue atender esses alunos, tá certo? De maneira individual e contribuir para que esse aluno seja melhor capacitado, melhor preparado e ter uma remuneração pela atividade que você faz dentro de casa, tá certo? Sem precisar se deslocar. Então, essa é uma alternativa importante, Lucas, como você bem colocou, de o professor enxergar o momento e aproveitar desse momento para pensar um novo negócio. Aí é o conceito de empreender, de buscar uma inovação, de dar uma aula de física fazendo um ensaio dentro de casa, aqueles dois trenzinhos que nunca se encontram, né? Naquele exercício do trem que sai com 60 quilômetros por hora, o outro sai com 40. Que tal você demonstrar isso dentro de casa para o aluno e todo mundo vai sentir a importância disso? Numa outra aula de física também interessante, explicar dilatação, explicar conceitos de termologia, coisas que dentro de uma sala de aula você não consegue, e você consegue fazer isso num experimento dentro de casa, materializando aquilo que o aluno está aprendendo nas escolas públicas e privadas. E aí você tocou num aspecto que eu julgo, pelo menos, muito importante, né? Que é o professor conseguir utilizar essas novas tecnologias, conseguir usar esses novos aparatos ao seu favor e, de alguma maneira, transformar a educação em um negócio. Acho que é sobre isso que você fala e esse é um ponto legal que você aborda, né? E a minha dúvida está mais em como iniciar esse processo. Ele tem que precisa de algum planejamento muito estratégico para isso? Como você, assim, dando uma dica, como você ajudaria uma pessoa que chegasse para você hoje, Francisco, e falasse: "Olha, estou precisando de ajuda,
para começar o meu negócio, estou querendo começar as aulas, estou querendo dar uma consultoria, enfim, aula de reforço, como que seria? É, Lucas, aí vem a moldagem, né? É importante que o professor pense como negócio sempre. Nunca como uma aula só, mas como um negócio. Como é que eu vou fazer isto funcionar? Então, quando a gente pensa num negócio, vamos fazer um plano de negócio, tá? Educador, pense que o seu serviço é muito importante, ele é estratégico. O que eu preciso para ter a melhor aula, o melhor efeito? Puxa, eu vou precisar comprar uma câmera. Então, eu relaciono todas as coisas que eu preciso comprar, adquirir ou assinar antes. Isso tem um valor. Esse valor é chamado de CAPEX. É aquilo que eu tenho que investir antes do negócio funcionar. É a mesma coisa se eu quisesse abrir um food truck. Eu tenho que pensar quais são os custos que eu tenho antes de iniciar o meu negócio e avaliar como eu invisto nisso. Se eu faço isso como investimento próprio, se eu pego um dinheiro de uma poupança, de uma aplicação, por exemplo, que rende muito pouco hoje, e eu faço esse investimento agora, ou compro a crédito num preço muito baixo, tá certo? Então são escolhas que nós temos que pensar. Então o negócio, o CAPEX. Depois, todo o business plan parte do o que eu vou fazer é diferente como? O que eu tenho que fazer para que a minha aula, a minha apresentação, seja diferente da do Lucas? Porque o Lucas está usando os mesmos recursos que eu. Talvez uma câmera um pouco melhor. Será que eu não devo comprar uma lousa digital para eu escrever e o aluno poder anotar? Será que eu não preciso gravar isso e deixar gravado e disponibilizar para o aluno? Ou seja, pense numa metodologia que diferencie a sua aula da aula do colega. Às vezes é tão simples fazer alguma tomada externa, mostrar um espaço, mostrar um museu, coisa que o aluno não consegue ter no dia a dia dentro de uma escola. Às vezes explicar como é que funciona, né? Voltando ao conceito de física, como eu sou físico, é tão fácil achar alguns exemplos, né? Que tal ensinar como a bolha boia na água? Que tal ensinar como a pedra afunda? Que tal mostrar o conceito do empuxo com um copo de água, tá certo? Que numa escola o professor desenha na lousa, é 2D. E eu mostrando o copo de água com o peso, o volume daquele material, eu consigo dar um conceito diferenciado para o aluno. Explicar como é que um navio, quando ele está na superfície, você vai jogando mais água, significa que o navio vai afundar? Não, o navio vai flutuar, ele continua acompanhando a beira da água, tá certo? Então, são exemplos que você vai ter que trazer para falar, puxa, eu vou transformar a minha aula em algo encantador que materialize aquilo que o aluno aprende de forma teórica na sala de aula. Então, qual é o meu diferencial? E, a partir daí, montar esse plano de negócio, pensando em quantos alunos você vai ter que captar para cobrir os custos do CAPEX e a sua hora de operação num ciclo de 2 a 4 anos. Nenhum investimento pode ser pensado em algo que eu recupero em 6 meses, um ano, tá certo? Se isso acontecer, gente, se alguém prometer isso para vocês, pensa bem, né, as criptomoedas dão certo, mas elas também têm turbulências. Então pense como negócio e você como gestor e você como principal ator para fazer dar certo o seu negócio. Realmente, realmente. Eu acho que é bem por aí, porque e aí eu acredito até que vamos entrar na minha próxima pergunta. É interessante pensar nesse business plan justamente para o professor conseguir se diferenciar, né, porque como eu falei, eu acho que não é só uma impressão minha, mas há muitas pessoas investindo nesse tipo de segmento, então acaba que fica uma hora o mercado também vai se saturar e os melhores vão prevalecer ali, os professores tiverem os diferenciais, e esse diferencial, como você bem disse, pode ser uma lousa digital, pode ser, um experimento mais
mais prático, né, com objetos do dia a dia, enfim, acho que é legal trazer isso como uma inspiração mesmo, porque às vezes pode pintar uma dúvida de, por exemplo, não dá, não consigo, não é mas é possível sim. Acho que se organizando bem é possível sim. Nada do que a gente fala, Lucas e quem estiver nos ouvindo e vendo, é algo que não tenha sido pensado já. Mas a forma agora é diferente. A gente já viu alguns sistemas de ensino aplicando atividades, práticas, mas mais do que isso, a gente já viu programas de televisão, conceito de didática, tá certo? Uhum, Onde o aluno se motiva em aprender a fazer, né? é Então, verdade. é pensar como eu me diferencio, me aproximando e fazendo com que o outro lado seja protagonista, tá certo? Vocês estão percebendo como o Lucas tem tentado encaixar a minha fala e a perguntas futuras, tá certo? Ou coisas que nós estamos organizando, para que eu me sinta protagonista e continue falando, né? É isso que vocês têm que promover quando vocês estão com os seus colegas, com os seus alunos em volta. Não dá para repetir neste meio aquilo que a gente faz na sala de aula. Escreve na lousa de costas para os alunos, veja que aula horrível. Depois vira, faz uma pergunta, sem qualquer explicação. Será que neste meio, ao invés de escrever na lousa, porque não vai dar para escrever, a gente não faça mais trocas? A gente não proponha um tema e resolvamos juntos, tá certo? E é isso que está fazendo a grande diferença nas tais das metodologias ativas. Resolver problemas e colocar o saber dentro da solução do problema. Trabalhar em grupo para garantir que as pessoas trocam e conheçam mais, porque tiveram conhecimentos trocados entre eles, sejam alunos e os professores. Então, os conceitos das metodologias ativas são muito simples e podem ser aplicados principalmente nesse canal que é o mediado por tecnologia. Seja ele assíncrono, quando isso acontece sem que você esteja no mesmo tempo conectado, ou síncrono, quando você tem a oportunidade de interagir em tempo real com quem é o seu interlocutor ou quem está assistindo sua atividade. Supondo aí que esse professor consiga iniciar um projeto de educação já voltado para um negócio, e ele começa a ganhar um dinheirinho dele, começa a ter cada vez mais alunos, enfim. Quais são as dicas, os cuidados que você acredita que esse profissional deve tomar? Mais focado aí numa fidelização do aluno, conseguir mais alunos, no que você acha que é importante investir em relação a marketing também? É, a gente sabe que serviço ele melhor se propaga a partir de um cliente satisfeito. Então, a propaganda, via de regra, ela usa mensagens, chavões, né? Então, a minha aula é mais brilhante do que a do Lucas. Por quê? A minha aula é mais rápida do que a do Lucas. A minha aula ensina mais do que a do Lucas, tá certo? Isso é propaganda. O melhor é quando o seu cliente, o seu aluno, ele aprende e usa isso como comunicação. Ele é o seu divulgador, tá certo? Então, em educação, Lucas e professores, eu acredito muito no conceito de que, ao invés de você fazer uma propaganda, dê uma bolsa, dê desconto, amplie a base de seus alunos, tá certo? Às vezes, você tem um valor de serviço que aquele aluno da escola pública nunca teria a possibilidade de fazer por causa daquele valor mensal. Mas se você atender 10, 20, 40 deles, porque eles nunca seriam seus alunos, eles serão os divulgadores de que o seu serviço faz diferença. Então, em educação, a melhor propaganda é o aluno satisfeito e o maior investimento é bolsas e descontos que você pode dar para ampliar o seu portfólio de alunos. Os seus seguidores, né? Indo para o conceito hoje da tecnologia, quanto mais seguidores você tiver, melhor. E aí é outro ponto importante.
se o seu produto puder ser aplicado em diversas mídias, mais você será visto e mais as pessoas vão te conhecer. Então, monte um projeto onde você pode usar no YouTube, onde você pode publicar no Facebook, onde você pode fazer um link com o LinkedIn voltado à parte de carreiras, tá certo? Porque essa possibilidade de canais, posso mandar por WhatsApp, mandar por e-mail, né? Hoje já ninguém mais recebe e-mail, mas tem outros canais. Posso fazer uma vinheta e uma atividade chamando no TikTok, tá certo? Então, é diversificar a mídia e ampliar a base de alunos, que é a base dos seus seguidores. E como evitar a evasão desses alunos? Evasão se evita com engajamento. É o aluno querer mais. Aquela aula ela tem que ser tão encantadora a ponto do aluno querer a próxima. Então, cada aula sua tem que ser mágica. Você tem que pensar cada detalhe. Como é que eu faço para que aquele aluno que tiver mais dificuldade, ele vai entender aquilo ali? Então, você monta um plano de aprendizado, você propõe como o aluno aplica e conhece, e como é que eu tiro dúvidas daqueles que têm mais dificuldades. Então, mais uma vez, é um investimento no seu material de ensino, na sua metodologia de abordagem de como aquilo funciona, tá certo? Sim, sim, realmente. Eu acho que quando nós pensamos a respeito desse aspecto, é muito importante ter esse controle, até porque está tudo muito ligado, né? O business plan, quanto eu vou conseguir investir, o retorno que eu estou tendo. E até já entrando um pouco nesse aspecto financeiro, uma dúvida minha, e acredito que seja algo que pode acrescentar bastante para esse professor autônomo, é de o que ele deve ficar atento e também aí colocar em consideração na hora de analisar a receita, a despesa, os investimentos. Quais seriam esses indicadores? Bom, todo negócio tem que ter uma DRE, né? Uma demonstração de resultados, tá bom? Porque senão você continua investindo e pode perceber que foi errado. Eu aprendi em toda a minha história de negócios que você tem que ter o momento certo de saber executar o prejuízo também, tá certo? Então, para você saber se você tem que encerrar a atividade, executar o prejuízo e parar de perder, ou saber se você tem que investir mais e fazer a inflexão para que você aumente o volume, você tem que ter um demonstrativo claro e real de como estão os seus negócios, de como está a sua receita e a sua despesa. Nós falamos de CAPEX. CAPEX é o dinheiro que eu invisto antes. Eu investi antes. Se eu investir todo o meu dinheiro antes, gente, eu não vou ter condições de trabalhar na operação. Então, vou ter dificuldades. Tem que pensar quanto vale o CAPEX para poder ter um fluxo de caixa, que é o quanto eu posso gastar por mês para manter o meu canal vivo, para manter as minhas aulas acontecendo. Isto definido no BP, no Business Plan, no plano de negócios, a gente começa a fazer a seguinte previsão. Puxa, eu preciso ter por mês 20 alunos para manter o meu canal ativo. Então, é melhor eu ter 20 alunos cobrando R$ 100 ou 40 alunos cobrando R$ 50, ou ter 80 alunos cobrando R$ 25. A minha conta é que 80 alunos cobrando R$ 25 é muito melhor, porque eu tenho mais facilitadores de comunicação do meu produto. Mais seguidores, mais divulgadores, se o produto é bom. Então, pense numa faixa de preço que seja muito acessível para o seu aluno, de forma que ele possa entrar, assistir e disseminar para os colegas. E é essa a rede que a gente faz. E pensa quais são os investimentos que você vai fazer. E todos que nós estamos falando, Lucas e eu, são muito básicos. São coisas que você tem na sua própria casa. É a tesoura sem ponta, é a agulha e uma rolha de um vinho que você tomou e você vai cortar a rolha, é o copo com água, tá certo? São
2 detalhes. Agora eu preciso de 2 câmeras, então a câmera que eu vou estar usando ela é melhor, mas a câmera que vai ter o destaque, eu posso trabalhar com uma câmera de R$ 85, R$ 185, porque eu não vou ver grandes detalhes e sim ter uma visão só do destaque daquele objeto, tá certo? Então, esse é o fluxo que você tem que controlar. Quanto está entrando de receita e quanto você tem que ir investindo a cada aula ou a cada ciclo de aulas para você poder fazer melhor e não investir mais aquilo que você tem capacidade. Legal. Acredito, Lucas e todos, que o custo é muito baixo versus os benefícios que vocês trarão, não só para a sua imagem como professor, mas para os negócios que você vai proporcionar a partir daí. Então, hoje é a oportunidade de você ser um prestador de serviços, dado que a comunidade de jovens hoje quer um serviço individualizado, é grande e não exige muito investimento. E, de repente, a gente buscar um parceiro de investimento, tá certo? Pode ser um primo, um parente, um amigo, né? E fazer um plano de negócio para que esse investidor tenha retorno também ao longo do tempo. Ótimo, ótimo. Eu acho que trazer toda essa experiência é fundamental para essas pessoas que estão pensando em começar, em dar esse primeiro passo, porque é um mundo muito novo, né? Eu acho que abriram-se essas possibilidades em um momento muito difícil para todos nós, mas são possibilidades muito válidas e de agregar conhecimento, né? De que o professor ele não seja mais fadado apenas à sala de aula, mas que ele consiga também mostrar ali o seu trabalho, auxiliar alunos, porque eu fico pensando bastante, Francisco, por exemplo, um reforço, pô. Olha como era difícil antes, né? Você pensar, nossa, vou fazer uma aula de reforço, vou ter que ir até um lugar, achar um professor. Agora não, você abre lá uma plataforma de vídeo, um Zoom, um Google Meet, o professor já fala com você na hora, já consegue, né, automatizar ali, você faz uma agenda ali, talvez um horário, um trabalho extra, uma complementação de renda, comece dessa forma, mas aí você vai divulgando, vai conseguindo fazer o seu trabalho dessa maneira, eu acho que é um caminho muito, muito interessante, né? E aí, aproveitando para sair um pouco desse aspecto privado, você acha que deveria existir alguma política pública para os professores autônomos? Algo que talvez consiga incentivar essa função, algo que ajude mesmo esse profissional a dar esse passo que nós comentamos? É essencial, Lucas. E aí a política pública ela não é só educacional, como você bem falou, tem que ser uma política pública social e econômica. Nós estamos vendo agora, eu assisti até um programa recentemente, onde tem uma PEC, uma política de Estado aí, rodando na Câmara, para reduzir o imposto de renda dos professores. E aí é que eu imagino o seguinte, né? Todos nós temos que contribuir com o imposto da renda proporcional àquilo que a gente ganha. Se um educador investisse o que ele vai pagar de IR num programa ou num canal para atividades extras, isso deveria ser isento, tá certo? Então, sim, existem possibilidades de que a gente consiga benefícios para o educador, tá certo? Que busca outra forma de renda ou outra forma de atendimento ao seu aluno. Então, é importante. Ela não existe hoje, tá certo? Mas eu acho que é uma coisa muito fácil, porque isso só tem um benefício, né? Esse recurso de recusado de R pelo governo federal, ele só vai ajudar a você transformar mais o benefício que você está fazendo dos professores se aproximarem dos alunos com atividades extra sala de aula, né? Sim, sim. É. Eu acho que olha, faz total sentido. Vai ao encontro de tudo que nós conversamos hoje, né, Francisco? É um panorama amplo e eu tenho certeza que
esses aspectos que nós trouxemos aqui serão de fundamental apoio a esses profissionais. E aí, uma pergunta que, na verdade, uma pergunta que eu faço para todos os entrevistados, e acho que é legal pensar nela, pelo nosso quadro, e entender de você, na sua opinião, qual é o maior desafio da educação? O maior desafio da educação é pensar que educação é um bom negócio, mas tem que ser um negócio bom. A educação é um segmento, como a gente falou, que tem muitos investimentos, mas a gente tem que fazer com que o nosso trabalho seja de valor agregado para o aluno. Eu tenho certeza que cada professor que montar uma aula e essa aula for esclarecedora, tirar dúvidas, explicar um conceito ou um conhecimento, isso vai gerar eu brinco, faz a sinapse, os alunos entenderam aquilo, fez a conexão, isso vai agregar valor. Esse valor vai fazer parte da vida de cada um desses alunos, mas também vai agregar valor para o tipo de negócio que você está desenvolvendo. Então, pense sempre, eu tenho que fazer algo diferente, melhor, para isto dar certo e servir para algo especial para os alunos que estão assistindo. Essa seria o meu mote principal, a minha mensagem principal, e agradecendo a oportunidade de estar com vocês para a gente estar falando de educação, falando com os professores que transformam realmente o país e que são os grandes atores de educação, tá certo? E que eles nunca se esqueçam que o principal valor deles é o conhecimento aplicado. O conhecimento só sem aplicação, professores, que você tem é enorme, mas ele vale só para você. Quando você conseguir aplicá-lo e fazer com que o aluno entenda aquilo, ele vai valer para a nação. E eu tenho certeza que não são só os anjos que vão valorizar, mas vocês vão ter retorno financeiro com isso também. É isso aí. Francisco, muito obrigado pela. Isso aqui foi uma aula, né? Não foi nenhuma entrevista, uma grande aula. Tenho certeza que são conteúdos de extrema importância para todos os nossos professores. E finalizando esse bate-papo a respeito da empresa Atrás do Giz, eu sou Lucas Félix e eu vou conduzir vocês nessa primeira temporada da série Os Desafios da Educação. Muito obrigado.